Oi, pessoal. Onde que eu olho, hein? Eu olho ali, olho aqui. Olha pra mim. Vou olhar pra mim como se eu estivesse falando comigo mesma. Ok. You ready? Oi, pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é para falar sobre o trânsito. Oi, pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é para falar sobre o trânsito vindouro de Júpiter e de Saturno. Bom, é mais assim para dar uma introdução, porque eu vou ter informação separadamente sobre o trânsito de cada um desses planetas, ok? Esse vídeo aqui é para dar uma introdução no assunto de trânsito e para compartilhar com vocês as regras que devem ser obedecidas para nós sabermos sobre os efeitos que os planetas em trânsito nos trarão, ok? Porque mesmo que sejam excelentes efeitos, nós temos que primeiro obedecer certas regras para nós sabermos se aqueles excelentes efeitos são aplicáveis para nós ou não, ok? Então, a primeira regra que a gente tem que seguir na astrologia védica, ok? É sobre se o planeta em trânsito é favorável, porque tem uma tabela dos planetas favoráveis e desfavoráveis para cada signo, ok? Então, eu vou ler para vocês. Eu vou ter essa tabela postada no meu blog, que eu vou ter o link abaixo desse vídeo para vocês irem lá olhar a tabela. A tabela o signo de Áries, os planetas favoráveis para os nativos de Áries, isso se aplica à sua lua, se a sua lua estiver em Áries, ok? E o seu ascendente também, mas principalmente a lua e o ascendente. Então, Áries, os planetas favoráveis para Áries são Sol e Júpiter, e os planetas desfavoráveis para Áries são Mercúrio, Vênus e Saturno. Para Touro, os planetas favoráveis são Mercúrio e Saturno, e os desfavoráveis para Touro são Lua, Júpiter e Vênus. Para Gêmeos, os planetas favoráveis são Mercúrio e Vênus, e os desfavoráveis são Sol, Marte e Júpiter. Para Câncer, os planetas favoráveis são Marte e Júpiter, e os desfavoráveis são Mercúrio, Vênus e Saturno. Para Leão, os planetas desfavoráveis são Marte e Júpiter, e os desfavoráveis são Mercúrio, Vênus e Saturno, igual à Lua. Para Virgem, os planetas favoráveis são Mercúrio e Vênus, e os desfavoráveis são Lua, Marte e Júpiter. Para Libra, os planetas favoráveis são Mercúrio e Saturno, e os desfavoráveis são Sol, Marte e Júpiter. Para Escorpião, os favoráveis são Sol, Lua e Júpiter, e os desfavoráveis são Mercúrio, Vênus e Saturno. Para Sagitário, todos os planetas, exceto Vênus, são favoráveis, e o desfavorável é Vênus. Para Capricórnio, os planetas favoráveis são Mercúrio e Vênus, e os desfavoráveis são Lua, Marte e Júpiter. Para ascendentes ou Lua em Aquário, o planeta favorável é Vênus e os desfavoráveis são Lua, Marte e Júpiter. E, finalmente, para Peixes, os planetas favoráveis são Lua, Marte e Júpiter. E os desfavoráveis são Sol, Mercúrio e Vênus, Vênus e Saturno. Sol, Mercúrio, Vênus e Saturno. Então, essa é a primeira regra que nós devemos seguir, é saber a natureza daquele planeta para nós, se em primeiro lugar, se é um planeta favorável ou não. Então, no meu caso, eu tenho ascendente em Touro. Eu sei que o trânsito de Saturno é favorável para os ascendentes em Touro, então eu posso esperar os benefícios de Saturno, desde que ele esteja numa posição em trânsito de conforto, né? Confortável para Saturno, porque Saturno e planeta nenhum te dá benefício se ele estiver numa posição de desconforto durante trânsito, mesmo que seja um planeta favorável para você, mas ele tem que, para ele exercer esse favoritismo a você, a esse ascendente, né? Ele tem que estar em posição de conforto durante o trânsito, ok? E continuando para os ascendentes, para aqueles que têm a Lua ou o ascendente em Touro, Júpiter não é um planeta favorável, então, embora Júpiter seja um planeta benéfico, estará fazendo um excelente trânsito por Peixes, não necessariamente significa que eu vou receber todos os benefícios
de Júpiter por esse motivo, porque ele não é naturalmente um planeta favorável para os ascendentes e pessoas com Lua em Touro. Bom, sabendo disso, então eu sei que eu vou poder contar, né, com os benefícios de Saturno, e eu vou poder contar 50% pelo menos, né, talvez mais do que isso, ou talvez menos, né, dos benefícios de Júpiter. Mas, como Júpiter é um planeta benéfico, ele exerce naturalmente benefícios, então a gente sempre pode esperar benefícios de Júpiter, mas não necessariamente, ok? Porque eu tenho visto situações onde Júpiter causou grande malefício na vida das pessoas, ok? Bom, a segunda regra, além dessa tabela que nós temos que observar sobre quais planetas são favoráveis para qual signo ascendente ou lunar, nós temos que também fazer a nossa análise, a nossa autoanálise dos efeitos dos trânsitos primordialmente pela Lua, ok? Nós vemos primeiro os efeitos pela Lua, né? Nós colocamos a Lua na casa do ascendente e a gente então vê qual é a posição do planeta em trânsito, em que casa estará transitando, né, a partir da Lua. Então, essa é a segunda regra. E, secundariamente, nós vemos pelo ascendente, ok? Então, nós vemos primeiro pela Lua, que é o mais importante, e depois, então, nós vemos pelo ascendente, ok? Então, essa é a segunda regra que precisa ser observada. A terceira regra é que nós temos que ver a condição do nosso Ashtaka-Varga, ok? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para eu explicar como que a gente vê a condição do Ashtaka-Varga. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas eu vou fazer esse outro aqui para refrescar aqui o ensino, a memória também, né? E para elaborar um pouquinho mais aqui. Então, vamos lá. Ok. Então, aqui na minha tela, como vocês estão vendo, eu tenho o meu horóscopo aqui, né? Aqui desse lado, esse é o Jagannatha Hora, que é um software gratuito para quem deseja baixar, basta fazer uma busca na internet, ele é fácil de ser encontrado, e eu recomendo a última versão, que eu acho que é a 8, e é gratuito esse software aqui, ok? Então, nós vemos aqui, quando abre a primeira tela, e eu tenho o meu configurado, que você pode fazer as configurações aqui, nas preferências com relação a cálculos, eu estou usando os nodos na posição verdadeira, ok? Que você pode mudar aqui, tá vendo? Olha, vocês viram como que eu fiz? Você vem aqui no preferências relacionadas a cálculo, aí você pega essa terceira aqui, Planeta Calculation Options. Aí a última, que é dos nodos, você usa o min ou true. Antes eu usava o min, mas eu agora estou usando o true, porque eu observei na minha própria vida, porque, por exemplo, pelos cálculos da posição verdadeira dos nodos, Rahu e Ketu estão em Áries e Libra, respectivamente, acho que desde o mês passado, já tem um mês. Mas, pela posição dos nodos média, que chama min em inglês, né? Eles eles ainda vão entrar nessa posição em 12 de abril, eu creio que é quando Rahu entra em Áries, pelos cálculos feitos usando a posição média, né? Que chama min em inglês. Mas eu já tenho observado isso há mais de um ano. Eu fiz essa observação ano passado e esse ano novamente para eu tomar a decisão por mim mesma, porque a maioria dos astrólogos indianos usa a posição min dos nodos. Eles têm os motivos deles, né? Mas eu tenho visto astrólogos que não usam a posição min, que usam a posição verdadeira, e eu fiquei curiosa sobre isso. Eu já perguntei para astrólogos indianos, e a maioria deles fala, não, é pelo min, blá, blá, blá. E é uma história meio fora aqui do contexto aqui, né? Meio complicada que eu não quero compartilhar, porque que eles usam isso, né? Mas tem explicação na internet sobre isso, vocês podem fazer busca que vocês vão encontrar, ok? Eu quis tomar essa decisão por mim mesma, então eu comecei a observar na minha própria vida os resultados. Então, eu já notei os resultados de Rahu em Áries, que nesse caso para Touro para mim, infelizmente, eu tenho a Lua e o ascendente no mesmo signo, então para mim é sempre uma análise apenas que eu faço, e não duas, né? Tanto pelo ascendente quanto pelo signo lunar. Então, eu tenho observado na minha vida que
os efeitos, especialmente agora, de Rahu em Áries, na 12ª casa, a partir de Touro, eu já estou experienciando esses efeitos desde o mês passado. Então, eu cheguei à conclusão que eu não vou mais usar a posição min dos nodos, eu vou usar a verdadeira, ok? Porque na minha própria vida eu tenho experienciado esses efeitos com a posição verdadeira. Eu já estou experienciando os efeitos de Rahu na 12ª casa em Áries, desde o mês passado. Bom, então a gente vai olhar aqui no Ashtaka Varga. Nós estamos falando aqui do trânsito de Júpiter. Vamos falar primeiro, porque é o primeiro que vai entrar em trânsito em Peixes agora no dia 13 de abril, dia 12 para outras pessoas em outras partes do mundo, né? Mas para essa parte do mundo aqui onde a gente está, onde eu estou e vocês também no Brasil, vai ser no dia 13 de abril, ok? Para alguns, por exemplo, lá na Califórnia, vai ser no dia 12 de abril. No fim do dia de abril, né? Então, Júpiter estará entrando em Peixes. Então, vamos fazer lá. Bom, antes de eu fazer lá, que é aqui que você vê os trânsitos, tá vendo? Você vem nessa aba aqui, e aqui que você vê os trânsitos, você vai clicar aqui, Show Transit Calculations, para a gente ver o trânsito, tá? Mas antes disso, vamos olhar aqui nesse mapa aqui, mas eu quero ampliar esses mapas aqui, que esses são os mapas de Ashtaka Varga, ok? Bina Ashtaka Varga. Então, aqui você vai em Strengths, ok? Aqui tem o Shad Balai, que é outro assunto, né, para outro dia. Então, aqui eu vou olhar no Ashtaka Varga, tá vendo essa aba aqui embaixo? Ashtaka Varga. Ok. Então, eu vou ver a posição de Júpiter. Quando Júpiter para Touro. Ok, vamos lá no trânsito. Show Transit Calculations. E aí eu vou botar a primeira casa aqui como Touro, ok? Eu vou vir aqui onde está Touro, aqui, ó. Eu vou dar um clique com o mouse direito do meu mouse e Show Chart from this house, ok? Então, olha aqui, o ascendente virou Touro nesse mapa de trânsito, ok? Então, olha, Rahu já está lá na 12ª casa em Áries, né? Júpiter, nesse dia aqui, hoje, que é dia 10 de abril, está ainda em Aquário na 10ª casa e Saturno está em Capricórnio na 9ª casa. Mas nós vamos, então, aqui você pode mudar aqui para dia, mês, ano, hora, minuto, ok? Então, vamos para o dia. Vamos mudar até o dia 13 de abril. Olha aí, viu? No dia 3 de abril, então, eu notei aqui, né, que Júpiter saiu dessa casa e entrou para esta casa no signo de Peixes, ok? Então, estará na minha 11ª casa, certo? Então, agora eu vou voltar aqui no Strengths, eu vou olhar aqui para esse mapa de Júpiter no Ashtaka Varga, ok? E para o meu ascendente em Touro, eu estou vendo que Júpiter na 11ª casa, que é essa casa aqui, olha aqui, me dá 6 pontos. Então, os pontos de Bina Ashtaka Varga é por isso que eu uso os pontos, né? Que eu aprendi dos astrólogos, é tudo uma matemática, né? Tudo com ponto. Então, os benefícios a gente adiciona ponto e os malefícios a gente subtrai pontos e no final a gente chega a uma conclusão final, ok? Então, números é muito usado, né? Por esse motivo na astrologia védica. Então, eu aqui estou vendo que Júpiter recebe 6 pontos na 11ª casa quando estiver em trânsito para o meu signo, ok? Vamos ver para o signo de Peixes, que é onde Júpiter vai estar. Eu vou mudar esse signo aqui para Peixes, para ver se muda algo aqui, ok? Então, vamos lá. Eu vou dar um clique com o mouse direito, com o botão direito do mouse, e eu vou mudar para Recompute Taking Another Sign as Lagna, ok? Então, eu vou olhar para Peixes, que é o signo onde Júpiter estará, para ver se houve alguma modificação aqui. Não houve. Eu continuo tendo o número 6 na 11ª casa. Os números de Ashtaka Varga vão de 0 a 8. Qualquer número abaixo de 4, 3, 2, 1 e 0 é ruim. E significa que esse trânsito vai ser ruim para você, então necessita que você faça remédios astrais para melhorar esse trânsito para você e que você tenha cuidado, ok?
Qualquer ponto acima de 4 é ótimo. E quanto maior o ponto, melhor é, né? E quanto menor o ponto, pior é. Então, 0 é o pior de todos e 8 é o melhor de todos, certo? Então, 6 aqui é excelente. Então, embora, no meu caso, Júpiter não seja um planeta favorável, porque eu sou ascendente em touro, mas o meu Ashtaka Varga, o Bina do meu Ashtaka Varga, computado pelo meu horóscopo, ok? Segundo os meus dados de nascimento, me deu 6 pontos aqui nesse trânsito de Júpiter. Então, eu posso sim esperar benefícios desse trânsito de Júpiter, certo? Então, essa é a regra número 3 que a gente tem que seguir. A regra número 4... A regra número 4 é nós olharmos, nós sabermos, né? Olharmos se tivermos isso anotado, né? Nós sabermos os efeitos gerais dos trânsitos de cada planeta. E para isso que eu tenho um cursinho, que é para nós termos, então, esse conhecimento básico de astrologia védica, que é para a gente poder analisar o nosso próprio mapa, a nossa própria condição astral, né? Então, eu tenho lá no meu website uma postagem sobre os efeitos gerais de Júpiter, do trânsito de Júpiter por todas as casas. E esses efeitos gerais são aplicados em todos os trânsitos de Júpiter, seja em qualquer signo, ok? Aqueles efeitos são os gerais. E aí, depois que eu seguir essa regra, que eu souber esses efeitos gerais, aí então eu vou determinar os efeitos pessoais para a minha própria pessoa, que vai ser a adição de todas essas regras aqui, né? Os meus números de Ashtaka Varga, o favoritismo do planeta no meu ascendente, a condição natal daquele planeta no meu ascendente, se ele está debilitado, que é outra coisa que eu tenho que saber, né? Para isso, eu vou saber os meus efeitos pessoais, eu vou ver se Júpiter está debilitado lá no meu mapa. Então, vamos lá olhar. Ok, então estando aqui de volta, vamos voltar aqui primeiro e voltar para o Back to Natal Chart, que o que está mostrando aqui é o mapa de trânsito, né? Eu quero mostrar o mapa do nascimento, né? O Natal. Então, vamos clicar aqui. O ascendente voltou a ser o meu ascendente, né? Então, vamos aqui no Basics, ok? Então, eu que vou ver, Júpiter está em Capricórnio a 27 graus de Capricórnio, ok? E Júpiter fica debilitado, deixa eu olhar aqui nos meus, para eu não falar besteira aqui, né? Que eu sou muito esquecida e eu confundo as coisas às vezes. Então, Júpiter fica debilitado a 5 graus de Capricórnio, ok? Então, Júpiter, em primeiro lugar, não está no seu grau de profunda debilitação, porque está num grau bem afastado de 5, está em 27 graus de Capricórnio, ok? Então, esse é um ponto favorável. O segundo ponto favorável é o fato que está havendo várias yogas aqui, várias yogas. Está havendo aqui uma yoga chamada Nit Bang, ok? Acontecendo aqui 2 vezes, ok? E essa yoga Nit Bang anula a debilitação de planeta. Então, a debilitação de Júpiter, que mesmo que estivesse profunda, está sendo anulada aqui por essa yoga de Nit Bang, ok? Então, sabendo disso, eu posso esperar, sim, benefícios desse trânsito de Júpiter para mim, ok? Então, essas são as regras. Então, essas são as regras que devem ser seguidas, né? Nós vemos os efeitos gerais e aí depois nós vamos ver se esses efeitos gerais serão, de fato, efeitos pessoais aplicáveis para mim, certo? Porque vai depender da condição daquele planeta no meu mapa. Esse processo, então, é feito para todos os outros planetas. Os planetas que eu dou maior consideração de trânsito, e os astrólogos indianos também, são os planetas que estão ativados por Dasha, que é outra regra que eu esqueci de mencionar aqui, pessoal. Eu vou ter tudo isso escrito lá no meu blog, ok? Porque aqui eu estou fazendo assim, né? Sem pensar muito, né? Embora eu planejei aqui o máximo que eu pude, né? Mas está sendo, assim, uma informação mais espontânea. E lá no meu blog eu vou poder escrever e pensar mais no que eu estou escrevendo, certo? Bom, eu esqueci de comentar com vocês que nós precisamos também saber... O que foi que eu falei mesmo aí? I don't know what I was saying. I lost my line of thought. Oh, okay. I need to talk about that.
que era mesmo que eu esqueci? Eu esqueci o que eu esqueci. I forgot what I forgot. Eu esqueci o que eu esqueci. I gotta laugh at myself. What am I gonna do? Bom, então depois que eu tiver seguido essas regras aqui, eu vou então saber quais efeitos pessoais eu vou ter daquele planeta para mim e se aqueles benefícios ditos dos efeitos gerais ou malefícios serão de fato aplicados na minha vida de acordo com a posição natal daquele planeta no meu horóscopo, ok? E eu terei esses efeitos gerais, né, como eu disse, descritos lá no meu blog do website ilumina.pub, e lá vocês vão poder e sempre ver, e aqueles efeitos gerais são aplicáveis para todos os outros efeitos, trânsitos de Júpiter, ou de todos os outros planetas. Mas nesse caso aqui a gente está falando de Júpiter, e como eu disse, eu terei uma postagem no blog falando dos efeitos gerais de Júpiter e também dos efeitos gerais de Saturno, e essas regras aqui, ok, eu vou ter lá explicadas, listadas, que devem ser seguidas para então você mesmo determinar os efeitos de trânsito para você através da astrologia védica. Bom, o que eu posso adiantar aqui para vocês nesse vídeo são os efeitos gerais dos trânsitos de Júpiter e de Saturno em apenas uma ou duas palavras somente. Que como eu disse, né, eu gosto de simplificar tudo. Então eu coloco, porque nossa astrologia védica já é tão complicada, né? Então se a gente ir pelas complicações, aí fica muito complicado. Então, eu procuro simplificar com uma, duas palavras, eu uso simbologia, número. Eu aprendi isso também dos indianos, ok? Eles também fazem da mesma maneira, a maioria deles, ok? Se bem que tem uns que complicam demais. Bom, então vamos ver aqui os efeitos gerais de Júpiter em cada casa, com uma ou duas palavras somente, ok? Na primeira casa, perigo. Na segunda casa, riqueza. Na terceira casa, doença. Na quarta casa, aumento de inimigos. Na quinta, isso é apenas algo geral, ok? Existem outras coisas envolvidas aqui, ok? Como eu disse, isso aqui são os efeitos em somente uma ou duas palavras. Eu terei mais detalhes disso na postagem do website, ok? Júpiter, trânsito de Júpiter na quinta casa traz confortos. Na sexta casa traz grief, tristezas. Na sétima casa, traz honras do governo. Na oitava casa, traz doenças, problemas de saúde. Na nona casa, traz conforto ou pobreza, dificuldades financeiras, né? Depende aí, né? Na décima casa, traz honras. Na 11ª casa, traz riquezas. Vai estar na minha 11ª casa pelo ascendente de touro, né? Se você tem ascendente em touro, ou a lua em touro, o ascendente ou a lua, trará, olha aí, riquezas, riquezas. Fiquei empolgada aqui. Na 12ª casa, traz agonia, ok? Então, agora vamos ver os efeitos, em uma ou duas palavras apenas, de Saturno, do trânsito de Saturno por cada casa. Na primeira casa, traz queda de posição. Na segunda casa, traz dificuldades financeiras, né? Porque é a casa de finanças, eu diria. E também dificuldades com a família. Tudo que aquela casa representa, né? Vai trazer dificuldades naquelas áreas da sua vida. Na terceira casa, traz boa sorte. Na quarta casa, o trânsito de Saturno traz aumento de inimigos, ok? Porque é uma casa inimiga de Saturno, né? Na quinta casa, traz bliss, alegria, felicidade de filho, né? Pode trazer nascimento de filho, ou adoção de filho, ou felicidade através dos seus filhos, por alguma maneira, ok? Na sexta casa, traz confortos. Na sétima casa, traz ira, raiva. Na oitava casa, porque... ok. Na oitava casa, traz problemas de saúde, doença. Na nona casa, traz confortos. Na 10ª casa, traz pobreza. Mas, como eu disse, tudo isso depende de vários outros fatores, ok? E pode ser revertido, ok?
Na 11ª casa traz ganhos de dinheiro, olha aí, porque a 11ª casa, na verdade, é o 11º signo, que é o signo de Aquário, que é o signo mula tricona de Saturno, e Saturno adora estar no signo de Aquário, e na 11ª casa, que é a casa que pertence a Aquário, então traz ganhos de dinheiro ali, ok? Na 12ª casa, traz vários tipos de infortúnios, ok? Então, como eu disse, pessoal, eu vou ter mais detalhes sobre esses trânsitos gerais e essas instruções, como que você determina, você tem uma ideia geral de quais efeitos que você pode esperar dos trânsitos. Assim, agora eu lembrei que uma regra que eu esqueci de falar aqui, é que você tem que também ver se aquele trânsito é aplicável para você, se aquele planeta em trânsito estiver ativado no seu horóscopo através de Dasha ou através de conexão com planetas ativados por Dasha, ok? Eu terei mais detalhes disso escritos no website, que é muita coisa para explicar aqui também. Eu também não quero oprimir vocês com muita informação, né? Porque a astrologia védica, né, traz assim, às vezes a gente fica oprimida de muita informação e nós fica assim, não quero saber tudo isso, não é muita coisa para eu saber, né? Mas não é assim não, você vai pegando, né, aos poucos, você vai fazendo suas anotações. É assim que o meu curso foi gerado, foi as minhas próprias anotações, eu fazendo as minhas próprias anotações dos meus próprios estudos. Então eu usei essas minhas anotações para criar um material do curso de astrologia védica que eu tenho, que é um cursinho bastante básico, se você tiver interesse, não é muito caro, eu acho que o preço agora é $36, qualquer algo assim, né? Então não é muito caro e te dá uma boa base. Eu curso, sempre que eu tenho oportunidade, eu acrescento mais material lá, mas eu estou dando mais prioridade para o meu curso de quiromancia, que também começou através dos meus próprios estudos, das minhas próprias anotações, que eu acabei resolvendo criar um manual. E aí virou um curso e então, né, chegamos aqui onde estamos. Então tá, pessoal, espero que isso aqui tenha ajudado alguém e até o próximo. Um abraço para todos. Tchau, tchau.